Qual o sonho do Luffy? Como foi o juramento entre esses irmãos? O que o destino tem a ver com tudo isso? E Musama teria uma nova fruta revelada? Uranus apareceu? Qual a relação do governo mundial com os maiores dos deuses? E uma homenagem de Oda a George Orwell? Para saber as respostas para essas e outras perguntas, fique conosco até o final desse vídeo. Eu sou Gustavo Nunes, você está no canal Ato 42 e esse é o nosso One Piece no Ato! E o capítulo já começa com o Luffy todo estressado, falando que o Sabo não fez aquilo, porque ele acabou de descobrir que o Sabo, teoricamente, matou o pai da Vivi. E ele fala, não, isso é impossível, não, isso não pode ter acontecido. E a Robin concorda com ele, porque ela fala, o exército revolucionário é contra os nobres mundiais, não contra os reis. Isso não poderia ter acontecido, não faz muito sentido. E realmente, a gente tem toda a certeza que o Sabo não matou o Recobre, e isso ele vai falar no final do capítulo também. E nós até mesmo acreditamos que talvez ele esteja com o Rei Cobra esteja vivo junto com ele não tenha morrido. E também talvez o Sabo esteja até junto com a Vivi. Ele conseguiu salvar os dois. Só que provavelmente contaram pra ele de um jeito que ele pensa que o Sabo foi até Alabasta para conseguir matar o Rei Cobra. E o Luffy fala, não, vamos pro Alabasta agora. Aí o Zoro pega e dá um senso na cabeça dele. Não, mas pra que você quer ir pra Alabasta? O rei já tá morto, pra que a gente vai pra lá pra ver um cadáver? Não faz sentido nenhum. E também a última vez que a Vivi foi vista foi em Marijoa, não foi em Alabasta. Aí ele fala, então vamos pra Marijoa, vamos lá meter a porra todo mundo, vamos lá salvar elas. Aí o Zoro fica, você tá maluco? Você quer ir pro quartel-general inimigo? Você quer brigar com todo mundo de frente assim? Você tá doido? Você quer morrer? Aí o Luffy, meu Deus, você é um covarde, Zoro, você tá com medo, não sei o que. O Zoro, o quê? Aí fica nessa discussãozinha aí toda doida. E tá todo mundo preocupado com a situação da Vivi, o Sanji tá chorando pra caramba, a Nami também, o Chopper tá lembrando do Recovery, que ele foi tão legal, até o Brook, o Frank e até o Jimmy, que nem conheceu, caramba, o que tá acontecendo? E o Luffy quer muito ir salvar a Vivi, quer muito ir atrás dela para salvar sua companheira. Só que aí o Zoro vai lá e fala, Luffy, você lembra o que você falou pro Ace? Aí mostra um flashback do Luffy falando que o Ace viveu suas próprias aventuras. E o Zoro fala, você confiava no Ace, por que você não confia na Vivi também? A Vivi é forte, ela é uma mulher destemida. Lembrando muito o passado que o Zoro teve com a Kuina também, que era uma mulher muito forte, que foi a inspiração do Zoro. Só que fica muito estranha essa motivação que o Zoro dá pro Luffy não ir até a Vivi. Porque quando foi com o Ace, que foi o exemplo que ele deu, ele foi atrás do Ace quando o Ace estava com problemas. E aqui a gente sabe que a Vivi está correndo risco de morte, a gente não sabe o que aconteceu com ela. Então faria mais sentido, com esse exemplo do Zoro, do Luffy ir atrás da Vivi, assim como ele foi atrás do Ace. Então nós temos meio que um problema narrativo aí, mas não faz muita diferença também, porque foi só para mostrar que a jornada tem que continuar, ela tem que seguir em frente, não tem mais como voltar por agora. Talvez só lá no futuro eles voltem pelas ilhas que eles já passaram, mas agora eles têm que ir em frente, têm que ir até Laugh Tale. Então todo mundo começa a xingar o Zoro, que foi muito engraçado. Ah, você é um Onigashima, você é um Kaido Verde, você é uma mama não sei o quê. Foi muito engraçado, todo mundo xingando eles com os nomes dos antigos Yongs que nós tínhamos. Foi muito bom, todo mundo zoando o Zoro. Então a Robin conta algumas outras coisas que aconteceram pro Luffy enquanto eles estavam em Wano. Só que o Luffy não quer saber muito dessas coisas e ele fala pra só contar se tiver alguma coisa realmente muito importante. Ela, tá bom, vou fazer isso. E aparentemente a Marinha tem invadido a Amazon Lily, o Kobe ser sequestrado, Barba Negra ter lutado com a Boa Hancock, que não faz diferença nenhuma pra ela, não é tão importante assim, porque ela não conta nada pro Luffy. Então nós chegamos no ápice do capítulo, que vai comentar sobre o sonho do Luffy. É o título do capítulo. Qual será que é o sonho dele? Então, para introduzir esse sonho, ele está falando que o Sabo é realmente inocente. Ele apenas teve uma infância dura e ele queria que todo mundo fosse livre. Aí mostra o flashback do Sabo contando o sonho dele, que ele queria viajar o mundo inteiro e escrever um livro sobre isso. Então o Luffy vai lá e conta o seu sonho para a tripulação. E a gente teve uma separação nas reações do bando. Metade dele fica espantado, caramba, como assim? E a outra metade fica chorando de rir, como se fosse um negócio muito engraçado, muito sem sentido. Até o Sunny fica, caramba, o que será que está acontecendo aí? Aí o Zop, como sempre, tá meio pessimista e vai falar, mas não tem como ninguém fazer isso. Aí o Luffy, não, se eu virar o Rei dos Piratas, eu provavelmente vou conseguir. E o Luffy fica, mas peraí, eu nunca contei pra vocês que eu tinha esse sonho? Como assim, que coisa estranha? E é realmente muito estranho, porque o Luffy é muito espontâneo. Fica às vezes até parecendo que o Oda meio que jogou isso aí aleatoriamente pra mostrar que a aventura ainda vai continuar. Mesmo depois que eles viraram o Rei dos Piratas, a aventura não vai ter um fim ali. Nós teremos um sonho que parece ser contínuo. Não vai ser um sonho fixo, vai ser um sonho que vai se perpetrar por toda a eternidade, digamos assim.
Então ele fala, caramba, eu devo ter contado só pro Ace, pro Sabo e pro Shanks. E a Robin pergunta, como que eles reagiram? Aí ele, todo mundo riu. E o Shanks tinha até lágrimas nos olhos. Por que o Shanks tinha lágrimas nos olhos? Porque o sonho do Luffy é exatamente o mesmo sonho do Gold Roger. É o mesmo sonho do Rei dos Piratas. Então o Shanks chorou porque ele estava lembrando do seu antigo capitão. Provavelmente uma das pessoas que ele mais amou na vida. E isso fez o Shanks lembrar justamente da vontade herdada que o Roger tanto falava. Que a vontade do Roger conseguiu passar de uma geração para outra. Que talvez até o próprio sonho do Roger tivesse sido realizado de alguma maneira. E qual seria o sonho do Luffy? A gente ficou ontem o dia inteiro discutindo, por isso que a gente nem conseguiu gravar, lançar no dia, porque a gente ficou o dia todo discutindo qual seria o sonho. E a gente viu bastante gente falando que vai ser um banquete final. A gente não tem nada contra essa ideia, apesar dela parecer um pouco simples demais, meio chatinha assim. Ela até que faz sentido, mas a gente não acha que é isso. A gente pulou 5 teorias, nesse vídeo a gente vai falar de uma, a gente vai fazer um outro vídeo falando das 5. E nesse vídeo a gente vai falar de uma que tem mais a ver com o capítulo em si, de tudo que apareceu nesse capítulo e que apareceu no capítulo da promessa que o Luffy fez com Ace e com o Sabo. E aí a gente vai ver como tudo tá ligado. Então a gente ficou muito tempo pensando que a gente ficou, caramba, depois que a pessoa conseguir todo o dinheiro, fama e poder que ela quisesse, ela conseguisse tudo nessa terra, o que mais ela poderia desejar? Mas para falarmos da teoria, a gente tem que mostrar o contexto em que ela estava inserida. Então a gente tem que voltar no tempo, lá para o capítulo 585, para mostrar como que foi essa contextualização desse juramento entre esses 3 irmãos. Porém, para a gente falar nossa teoria, vamos ter que ir um pouquinho mais à frente no capítulo para poder contextualizá-la. Depois do sonho do Luffy, o que nós temos? Nós temos uma propaganda do McDonald's. E depois da propaganda do McDonald's, o que a gente tem? Nós temos a Marinha interceptando a comunicação do Sabo com o Dragon, com o exército revolucionário. E eles descobrem que o Sabo está no reino de Luluzinha. E os Goroseis ficam, caramba, justo agora? Que coincidência! Eles ficam, meu Deus, que homem azarado! E por quê? Porque Musama já tinha planejado destruir esse reino de Luluzinha. Ela já tinha marcado esse X no mapa, em cima da ilha de Luluzinha, bem na hora que o Sabo está lá. Então ela já planejava apagar esse reino bem antes, e o Sabo, por coincidência, estaria na mesma ilha que seria apagada. Porém, um dos Goroseis fala, isso não é coincidência, isso é o destino. Então aí entra outra teoria que a gente está fazendo. Será que Musama não tem a Akuma no Mi do destino? Será que ela não sabia que o Sabo de alguma forma estaria naquela ilha? Não que ela saiba como que ele chegou lá, mas ela sabe que o destino do Sabo de alguma maneira seria estar ali. Então ele já matou 2 pássaros com uma cajadada só e já tacou o negoção em cima do Sabo e do reino que estava em revolução, que era o reino de Luluzinha. Então ela já foi lá e aproveitou e acabou com tudo, já acabou com todos os problemas. Então, baseado na nossa interpretação, o destino tem um papel fundamental para descobrirmos o sonho do Luffy. Mas apenas esse capítulo não basta. Vamos voltar para o capítulo 585, quando o juramento dos irmãos é feito. A promessa é feita logo depois que o Ace e o Luffy tinham acabado de descobrir que o Sabo era um nobre. Ele não era uma criança do subúrbio igual eles. Ele era um nobre, ele estava ali por vontade própria. O Ace fica até surpreso. Porém, na verdade, ser um nobre não teria muito problema. Porque realmente você tem responsabilidades, mas você tem que cumprir com elas. Porém, os pais dele queriam apenas criá-lo de maneira utilitária. Queria que o Sabo fosse o futuro deles. O futuro que eles planejavam tinha que ser o futuro que o Sabo ia seguir. Além disso, os pais dele eram muito preconceituosos também. Isso aí o Sabo odiava demais. Então o Sabo foge, para ele não ter que ser um nobre. Ele quer fugir contra o seu próprio destino. E da mesma forma, o Ace, ele quer fundar um nome para si. Esse era o seu sonho. Ele queria ser alguém muito grande, porque aí ninguém poderia desprezá-lo. Todo mundo ia ver que a vida dele valeu a pena. Ninguém ia poder negar a existência dele, não importa o quanto o odiasse. Então o Ace também está fugindo desse destino que deveria ser dele, esse destino da linhagem, porque ele era filho do Gold Roger. Então ele necessariamente teria que ser igual ao pai. Só que ele não queria isso, ele queria fazer o nome para mostrar que ele era ele mesmo, ele era o Ace, não o Gold Roger. E é então que o Luffy vai lá e grita o seu sonho. Então nós achamos que ele foi muito influenciado pelos seus irmãos e ele queria ver eles felizes. Então ele provavelmente pode ter gritado: eu quero que todos sejam livres para criar o seu próprio futuro. Pode não ter sido com essas palavras, pode ter sido de uma maneira talvez um pouco mais infantil, mas nós acreditamos que a linha seja realmente essa, porque esse capítulo e o 585 dá muito a ver com isso.
Na primeira página do capítulo de hoje, nós temos uma arte de capa que o Oda fez, que mostra todo o bando em cima de um urso. E no urso está escrito o quê? We stand for liberty. Nós apoiamos a liberdade, nós lutamos por ela. Então, acreditamos que justamente por estar nesse capítulo do sonho do Luffy, tem muito a ver com essa liberdade. E já que falaram de destino, e no capítulo 585 também fala de destino, nós estamos achando que é a união das duas coisas. Então, as pessoas seriam livres para criarem o próprio destino. Ou talvez ele até mesmo tivesse falado, eu quero que todos façam o seu próprio futuro. E isso, no primeiro momento, poderia parecer muito infantil, e é por isso que todo mundo riu. E alguns ficaram até mais sérios, porque eles perceberam a gravidade da situação. E isso explicaria também porque o Luffy decidiu ser um pirata em vez de ser um marinheiro. Primeiro é porque ele admirava muito o Shanks. Foi uma pessoa que mudou totalmente a vida dele, era uma pessoa muito legal e que entendia ele. Então o Luffy o amava muito. E o segundo é porque o seu avô Garp queria ficar toda hora fazendo o futuro do Luffy. Então outra pessoa estaria moldando a vida do Luffy. O Garp ficava toda hora, você vai ter que ser um marinheiro. Então o Luffy falou, não, eu vou fazer meu próprio destino. Eu vou ser um pirata. E não apenas qualquer pirata, ele vai ser o rei dos piratas, porque ele é a pessoa mais livre de todo o universo de One Piece. E isso explica também porque o Oden ficou tão comovido com o Roger e decidiu se juntar à sua tripulação. Quando nós vemos o episódio 1015, nós vemos uma forte relação entre o Oden e o Sabo. O Sabo queria ser livre, ele queria conhecer o mundo e escrever um livro. E foi basicamente isso que o Oden fez. Ele escreveu um diário de todas as suas aventuras. E assim como o Sabo, ele queria deixar de ser um nobre. Ele queria navegar para o mar, ele queria ser livre. Então, quando ele viu o Roger falando que o seu sonho era dar a liberdade para todos criarem o seu próprio destino, acabar com essas amarras que todo mundo tinha em cima dos outros, ele fica totalmente comovido e decide partir nessa aventura. E essa vontade é herdada a tão ponto que depois o Oden decide voltar para o Wano e torná-la livre. Ampliar esse destino para todos, dar mais possibilidades para as pessoas, acabando com as fronteiras que estavam sendo impostas, tirando esse isolacionismo que estava proibindo as pessoas de conhecerem o resto do mundo. E de tabela também mostraria porque a Yamato ficou tão comovida quando o Ace contou o sonho do Luffy para ela. Ela era uma refém do seu pai. O Kaido ditou que ela seria o próximo líder de Wano, mas ela queria ser livre, construir o seu próprio futuro. E por que o Roger chegou cedo demais em Laugh Tale? Porque ele percebeu que apenas ele ali sendo livre não bastaria, ele precisaria que todas as próximas gerações fossem livres também. Assim, o Gold Roger construiu a Era dos Piratas, para que todo mundo pudesse sair das amarras sociais que os prendiam, para que todos pudessem conquistar um sonho maior, que era a liberdade de poder conseguir o que quisessem. Então, o Luffy dizer que quer que as pessoas sejam livres para construírem o próprio destino, para serem o que elas quiserem, independente do que os outros falem, seria uma coisa muito linda de se ver. E esse é um sonho tão infantil, mas tão complexo, que eu diria a opinião do bando. E é somente sendo a pessoa mais livre do mundo, o rei dos piratas, que esse sonho pode ser conquistado. Por isso que ele primeiro precisa ser o rei dos piratas, para conseguir realizar isso. E essa também seria uma forma de ligar o Luffy com esse problema do governo mundial. Porque até agora, o único inimigo do governo mundial são os revolucionários. O Luffy não tá nem aí pra isso. Ele parece não ligar pra nada dos ideais de seu pai, não tá nem aí pra vida dele, não quer nem saber. E essa luta contra o destino seria necessariamente uma luta contra o governo. Seria necessariamente uma luta contra o Insama, que teria a fruta do destino. Então esse sonho de querer que todos sejam livres para criarem o próprio destino seria uma forma de conectar todo mundo de One Piece. Todas as frentes estariam ligadas em volta do Luffy. Então essa é a nossa teoria, comente aí embaixo o que você achou, dá um like, se inscreve, não esqueça, mas o vídeo ainda não terminou. Então agora, depois que você deu o like, depois que você se inscreveu, porque eu sei que você não vai estar me enganando, a gente vai continuar com essa análise do capítulo. Então o Sabo está todo desesperado, ligando para o exército revolucionário, e ele fala que não matou o Rei Cobra. E lá em Marejou ele viu algo inacreditável. E enquanto ele está falando, o céu começa a se fechar. Todo mundo começa a ver nuvens negras no céu e todo mundo começa a olhar para cima. Como se alguma coisa muito ruim estivesse para acontecer. As pessoas estavam pressentindo aquilo. Então o Sabo fala que ele viu que o trono vazio não estava vazio. Tinha uma pessoa sentada nele. Tinha uma pessoa que realmente governava o mundo. Uma pessoa que tomava o controle do governo mundial. E essa pessoa seria Imusama. E é realmente algo muito estranho os revolucionários não saberem disso, porque, teoricamente, eles estariam nessa luta direta contra Imusama. Então, o que nós acreditamos é que o Dragon já sabia que esse trono não estava vazio. Ele queria lutar com Imusama sozinho, apenas ele. Mas não seria para um ideal muito bom, na verdade. Seria para o contrário. Mas, para você entender o que a gente está falando,
a gente fez um vídeo só sobre o Dragon, que a gente vai lançar logo mais se ele já não tiver lançado. Então, se tiver lançado, vai estar nesse card que está aparecendo aqui em cima, porque nós achamos que o Dragon talvez seja o vilão final de One Piece, e não Imusama. Ele vai tomar o trono de Imusama e vai ficar no lugar dela. Então, com todo mundo vendo que tem essa sombra no céu, e uma criancinha falando, papai, estou com medo, nessa cena muito comovente, aparece uma luz muito forte no céu, e nós vimos que eram raios destruidores que acabam com a ilha inteira de Luluzinha, com uma explosão gigantesca que acaba com a ilha inteira de uma vez. E por isso que Imusama tinha arriscado Luluzinha do mapa. E todo mundo está acreditando que essa arma seja Uranus. E nós também, porque já está na hora de mostrar alguma coisa das armas ancestrais. Porque nós sabemos que estamos chegando no arco final de One Piece. Então todos os segredos têm que ser revelados. Então realmente poderia ser alguma outra Akuma no Mi muito apelona, porque ela parece um bocado com o raio do Enel, apesar de diferenças parecerem lasers caindo sobre a Terra, mas acreditamos que seja realmente Uranus, porque já está na hora dessas armas fazerem a sua aparição. E é muito bom que seja ela também, porque mostra que o governo mundial tem poder da maior das almas ancestrais. E por que da maior delas? Porque Uranus representa os céus, ele era o maior dos deuses, foi ele que fundou todos os outros deuses. A partir dele de Gaia vieram todo o resto. Porém, não apenas isso. Uranus, simbolicamente, ele representa a mesma coisa que Júpiter. E quem é Júpiter? Júpiter é Zeus. E Zeus é o deus dos deuses. Todo mundo já ouviu falar dele. Ele é aquele que reina sobre tudo e sobre todos. Então isso mostraria, de fato, a dominância que o governo mundial tem sobre esse mundo. Porque ele teria a maior das armas. E talvez nem mesmo Poseidon e Plutão juntas consigam derrotá-la. Porque Zeus é o maior de todos. E isso mostraria também essa característica muito forte de Imusama ter o poder do destino. Porque quem controla o destino? Quem controla o destino é Zeus, é Deus. Esses deuses gregos controlavam o destino de todas as pessoas. Os deuses gregos eram muito cruéis. Eles tinham todo mundo na palma de suas mãos. Eles não davam liberdade para ninguém. Então, Imusama ter essa fruta do destino mostraria que ela tem o poder até mesmo dos deuses, ou de superar esses deuses, controlar esses deuses, de tão forte que ela fosse. Por isso que ela controla Uranus, o maior dos deuses. E ainda uma característica muito legal que o Oda colocou nesse capítulo é a do Ministério da Verdade do livro 1984, de George Orwell. Que esse livro é muito bom, todo mundo tem que ler, certamente recomendo, é uma distopia maravilhosa, talvez a maior de todas, em que mostra como a informação era controlada pelo governo. Porque quando a Marinha intercepta a comunicação do Sabo e ele está prestes a falar do trono vazio, todo mundo fala para a comunicação ser cortada. Eles ainda continuam, ouçam com atenção. Ninguém detectou nenhum sinal hoje, ninguém interceptou nenhuma chamada. E quanto a Luluzia, ela nunca existiu. E foi assim que eles acabaram com o século perdido, provavelmente. E qual que é uma das frases máximas de George Orwell? Quem controla o presente, controla o passado. E quem controla o passado, controla o futuro. Então, com o governo mundial controlando o presente, ele consegue moldar a história da maneira que ele quiser. Então, qualquer informação que foi interceptada, na verdade nunca foi. Isso aí nunca aconteceu. Porque o governo ditou que isso nunca aconteceu. Essa ilha, mesmo que ela estivesse lá há milhares de anos, nunca existiu. Simplesmente porque ele não quer que exista. E em 1984, nós temos um governo tão ditatorial, e o One Piece ainda não conseguiu chegar nesse nível, mas em 1984 nós temos um governo tão ditatorial que não é que as pessoas vão se convencer de que não receberam nenhuma informação, vão se convencer que a ilha nunca existiu. Elas vão acreditar com toda a fé e esperança que aquilo realmente nunca aconteceu. Por quê? Porque para elas, o governo é muito mais confiável do que elas próprias. Então, se o governo falou que Luluzinha nunca existiu, elas vão acreditar, caramba, eu estava alucinando todo esse tempo. Eu estava pensando numa coisa que nunca existiu, mesmo que todo mundo também estivesse pensando, ninguém mais vai falar disso. Então, realmente, o governo está certo e eu estava errado esse tempo todo. Tudo que eu acreditei era uma mentira e o governo está correto. E esse paralelo com 1984 foi muito bonito, dava para criar um vídeo inteiro sobre ele, porque tem muito mais coisa para falar, que dava para conectar tudo isso da liberdade, do destino e dessa história ser apagada. E para finalizar, nós temos as correntes virando quando voltamos para o Luffy e seu bando. Nós temos eles estarem numa ilha muito fria, só que aparece uma corrente de ar quente gigantesca, causando um super redemoinho. E nós temos uma imagem muito fofa do Chopper com o chapéu que a Otama deu para ele. E ele fala que não tem nada a temer, só que logo depois ele sai voando por causa dessa diferença de pressão de temperatura. E o Zoro vai lá e decide cortar essa bola gigante de calor e de água. E eles sabiam que tinha uma pessoa lá dentro, porque o Sanji tinha visto.
E quem era essa pessoa? Era Jerry Bonnet, a nova guia do Chapéu de Palha, que vai ter uma conexão com o Dragon, com o governo mundial e com todo o resto do mundo. Ela será a ponte para juntar todos os enigmas do século perdido, dos revolucionários, o que eles de fato querem, como é o governo mundial, qual a relação com Kuma. Ela será as respostas para tudo isso e levará o bando para o caminho que devem seguir. E se vocês gostaram desse vídeo, gostaram das nossas teorias, deixe seu like, se inscreva, comenta aí embaixo, mesmo que você ache que não tenha nada a ver, a gente gosta muito de ver os comentários de vocês, as suas opiniões. Então, agora sim, chegamos no final. Então se inscreve, deixa seu like, compartilha com seus amigos e não esquece também de seguir a gente lá no Instagram, @ato42. Nós estamos respondendo as perguntas de vocês todos os dias, pelas caixinhas de perguntas e pelos directs. Então agora sim, chegamos no final. Um forte abraço, meu caro Taco Leitor. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E assim se fecham as cortinas de mais um ato. Tchau!